Se você falhou, volte amanhã. Se você errou, volte amanhã. Se você não conseguiu, volte amanhã. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Kevin Augusto e vamos falar um pouquinho sobre essa ideia. Eu vi um post nas redes sociais recentemente trazendo justamente essa ideia, né, de que a constância é algo que admite a possibilidade de que a gente erre, né, de que a gente não acerte em grande parte das vezes. Mas que independente de qualquer que seja a nossa falha, o nosso erro, o nosso deslize, que há sempre uma oportunidade da gente voltar e recomeçar isso amanhã, né? É claro que vocês que me conhecem mais tempo nesse canal sabem que eu sempre trago a ideia de que as coisas não são tão simples, né? E que muitas vezes esses posts eles têm um caráter motivacional mais raso, né? Mas existe sim algo de muito interessante, de muito útil que pode ser extraído disso. E é o que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, né? Quando a gente está falando sobre essa ideia realmente de constância, é muito interessante a gente sempre lembrar daquele desenho de que a constância ele não é uma linha linear, é meio redundância, né? Mas ela não é uma linha reta, né? Que vai crescendo, né? A ideia da constância é realmente que você tem altos e baixos, mas que se a gente comparar um ponto ao outro, a gente realmente conseguiu elevar isso, né? A gente conseguiu permanecer subindo ali de nível em relação ao passado, né? Então a ideia é que a constância seja realmente a gente ir subindo ali uma escada e mesmo que a gente precise muitas vezes dar um passo para trás, mas depois dar dois de novo até o momento em que a gente vai se tornando cada vez mais próximo de um ponto mais alto. Agora, o que eu acho que vale a pena lembrar, para além dessa ideia de constância que já é mais conhecida, principalmente quando a gente está falando sobre mudança de hábitos, construção de um novo estilo de vida, é a gente pensar também na ideia de que nós somos seres humanos e nós precisamos lembrar muitas vezes que os erros, as falhas, né, e o fato da gente muitas vezes não conseguir algo que a gente queria não está necessariamente atrelado ao fato de que nós não nos empenhamos o suficiente ou que nós não somos compromissados o suficiente. O que eu queria trazer nesse vídeo é justamente essa ideia, né, que pode ser um pouco sutil, mas que eu acho que é extremamente importante da gente lembrar da nossa condição enquanto seres humanos e lembrar também que muitas vezes quando a gente fala sobre um caminho de evolução, a gente precisa lembrar e considerar que existem uma série de variáveis que vão sim atravessar o nosso caminho, né? Quando a gente está falando sobre uma ideia de traçar um caminho para onde a gente quer chegar, eu acho que isso é extremamente válido e eu já trouxe alguns vídeos no canal a respeito disso, né? A gente ter ali um passo a passo, a gente ter ali pelo menos um caminho pré-estabelecido e pensado, né, para onde a gente quer chegar ou quem a gente quer tornar. Mas eu acho importante a gente considerar que nesse caminho vão haver uma série de acontecimentos, de imprevistos, de variáveis, uma série de coisas que realmente vão provavelmente atravessar o nosso caminho e que eu acho que precisam sim estar contabilizados quando a gente está fazendo, por exemplo, um planejamento estratégico para algum objetivo, né? Porque o que eu vejo que acontece muito e infelizmente nesse sentido são pessoas que acreditam muito numa narrativa que ela é muito... Ela tem uma carga emocional muito poderosa para você motivar alguém realmente, né? Você trazer essa possibilidade, todo aquele ímpeto, aquela energia que a gente vê em muitos coaches aí pela internet. E é muito normal, né? Normal não é. É muito comum que a gente veja esse tipo de coisa porque é uma ferramenta muito poderosa de fato, né? Você trazer ali uma possibilidade, tocar um sonho, né? Uma promessa muito grande e trazer sempre esse discurso motivacional de que é possível, de que você vai conseguir. E eu acho que isso tem seu valor, tá? Tem um valor quando a gente precisa realmente elevar as esperanças ou elevar a energia de alguém, tá? Mas o que eu falo que a gente precisa ter um pouco de cuidado é quando a gente tenta trazer como uma verdade absoluta ou a gente acredita demais numa narrativa que não te conta, por exemplo, que existem alguns probleminhas no meio desse caminho, né? E aí que tá. Quando a gente vai lá e a gente desconsidera, por exemplo, todos os problemas que podem vir a acontecer no pagar boletos, no dia a dia, nos nossos fatores de humor, nas nossas características de personalidade, nos nossos relacionamentos, quando a gente desconsidera toda essa série de outras variáveis que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, por exemplo,
a gente perde a oportunidade gigantesca de nos planejar para já lidar com eles, né? E aí que entra talvez o grande detalhe dessa frase, né? Que é, quando a gente tem a consciência, quando a gente então aceita, não aceitar de adotar para si, mas aceitar no sentido de reconhecer, né? Quando a gente reconhece que a gente vai errar, a gente reconhece que vai existir uma série de coisas que vão atravessar nosso caminho, mas ainda assim a gente não vai desistir de onde a gente quer chegar ou se tornar por conta dos empecilhos, a gente já se prepara, pelo menos numa espécie de preparação mental mesmo, né? Para a gente saber lidar com as adversidades, né? E o contrário é que eu acho que é muito perigoso, que é quando a gente não contabiliza esses imprevistos, né? A gente acredita que a gente vai chegar, a gente vai a conseguir alguma coisa, nos tornar alguém que a gente quer ser, sem contabilizar os imprevistos, as falhas, os erros, né? Os backgrounds, assim, voltar, assim, os retrocessos, né? Tava tentando lembrar a palavra aqui. Se a gente não considerar os retrocessos, a gente pode estar criando dentro de nós um objetivo que ele está mais no campo ilusório e utópico do que de fato na realidade. E aí pode acontecer o fenômeno que é o fenômeno da desistência, né? Que infelizmente é muito comum, né? Que é o quê? A gente não se prepara para os imprevistos, a gente não se prepara para lidar emocionalmente com as falhas, com os erros, e aí a gente simplesmente, diante deles, da frustração, né, a gente simplesmente larga, chuta o balde e volta para onde a gente estava e que a gente não queria mais estar, né? E aí a gente se vê cada vez mais distante de onde a gente queria chegar, né? De um lugar que você queria pertencer ou uma posição que você queria ser, né? É por isso que eu acho que é tão importante a gente considerar isso, a gente reconhecer a natureza do ser humano, as falhas, as dificuldades do dia a dia, para que a gente já tenha em mente que isso vai fazer parte, mas que o voltar amanhã é talvez o mais importante. Porque muitas pessoas, elas, por se depararem com uma frustração, com uma chateação de terem falhado, de não terem conseguido, e não sabem lidar emocionalmente muito bem com isso, acontece esse fenômeno de então largar, desistir, né? Sendo que muitas vezes você estava indo muito bem, né? Só que você não contava, não esperava, né? Por uma falha, por um erro. E aí você não sabe lidar muito bem, você não sabe, é o que a gente chama, né, de fazer esse manejo emocional para poder lidar então com essa falha e acaba abandonando algo que você tinha muita vontade que fosse então para si, né? Então quando a gente fala sobre a ideia de tentar maximizar o potencial de se atingir um novo objetivo, uma mudança, conseguir alguma coisa que seja algo que está no seu radar de sonhos, de objetivos, é importante sim a gente ter essa maturidade emocional de reconhecer que nós somos seres humanos, que nós vamos errar, que vão ter dias que vão ser difíceis, que vão ter dias que uma série de imprevistos vão atravessar o nosso cotidiano, a nossa rotina, mas que o grande detalhe, que talvez seja a ferramenta mais poderosa de tudo isso e que vá talvez separar quem vai chegar e quem não vai, é justamente sobre essa habilidade, esse entendimento e colocar em prática o voltar amanhã. E esse voltar amanhã significa o que muitas pessoas talvez chamem de resiliência, mas é de se manter ali, né? De provar para si mesmo que independente da dificuldade, do erro, da falha, mas que aquilo que você controla de fato, são suas condutas e seu comportamento, eles estão ainda alinhados com aquilo que você se propôs a atingir, a se tornar e a conquistar. Então, eu acho que essa ideia que eu queria passar aqui nesse vídeo, eu não sei se eu consegui ser muito claro, né, porque eu vou falando e eu vou puxando links que talvez as pessoas se percam, né? Mas eu acho que é uma reflexão interessante. Pode parecer algo sutil ou algo um pouco óbvio, mas não é, né? Quando a gente para analisar isso muitas vezes no nosso passado, nas nossas histórias, por muitas vezes nós largamos muitas coisas que a gente queria por conta desse detalhe, né, de não saber lidar muito bem com a frustração, né, e fazer esse manejo, entender isso. Então eu acho que é de extrema importância, por isso eu quis trazer para vocês essa reflexão, tá bom? No mais, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo, são quase 10 minutos de reflexão. Agradecer também cada um de vocês que se faz presente aqui. Gostaria de pedir mais uma vez que, se puderem e se estiverem gostando da forma como eu trago os vídeos, que por favor se inscrevam no canal, isso me ajuda demais.
Se puder também deixa o like, compartilha e principalmente comenta, né? Porque eu amo a interação com vocês. Além de perceber a presença, eu também aprendo bastante com cada comentário, seja concordando, discordando. Eu acho a interação assim algo extraordinário, tá bom? Então, no mais é isso. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.